Olá, gente, tudo bem? E olha, estamos com mais episódio e hoje eu quero falar de uma coisa que eu acho que você também ficou bastante curioso quando se deparou com os vídeos nas redes sociais, que foi uma ocorrência do raio da Polícia Militar que enquadrou ali mais de 200 pessoas em motocicletas naquela trincheira ali da região da Miguel Sutil. Para falar sobre essa ocorrência, mas Grace, foi ano passado, por que você está falando disso agora? Porque a gente precisa saber, primeiro eu quero saber as fofocas daquela ocorrência, nós vamos ver aqui, porque eu vi gente correndo pelo ladrão, assim, pelos lados e fugindo, e também saber por que foi o raio, né? Por que o raio interferiu nessa carreata de motos aí aqui em Cuiabá. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com Wesley Sandro, que é o nosso comandante do raio, nosso tenente-coronel. Tudo bem? Bem-vindo. Bom dia. Para nós é uma honra ser recebido por vocês aqui. Falar um pouquinho do nosso trabalho, eu acho que é importante para que a sociedade conheça um pouco melhor, mais a fundo o que a gente faz e que a gente está junto, né? É o contrário do que se pensa, que a gente vai incomodar o cidadão, é o contrário, a gente faz tranquilizar, a gente causa tranquilidade ao cidadão de bem. Pois é, e a equipe do raio é a equipe que, para você que não está se situando, eles atuam com as motocicletas, inclusive motocicletas que nós vamos falar do modelo dela, porque não é fraca não. E o trabalho de vocês é bem discreto, porque vocês entram ali entre os carros, né? A gente às vezes está ali parado no semáforo, quando pensa que não, passa uma equipe do raio em ocorrência. É ostensivo esse trabalho. Grace, a gente fala que o nosso trabalho talvez seja um dos mais ostensivos da Polícia Militar. Onde se nota a motocicleta, são três motocicletas, 4 policiais, né? A equipe ela é bem destacada onde ela passa, é ágil, muito ágil, né? Tanto que você, como você está falando, já passa para a ocorrência e desloca ali, já chega e já geralmente consegue resolver. A gente encontra muito poucas equipes ainda, né? Mas mesmo assim a gente ainda costuma, mesmo estando longe de algumas ocorrências, principalmente nos horários de pico, a gente costuma chegar ainda primeiro que algumas viaturas de área, que já estão mais próximas devido a essa capacidade de trânsito. E agora eu quero saber, Coronel, eu quero mostrar aí ela pra gente, quero saber dessa ocorrência aqui, porque, meu Deus do céu, o que viralizou isso nas redes sociais, até agora a gente fica besta de ver. Comandante, isso aí foi depois ou foi antes do Natal? Essa foi na véspera do Natal, né? Isso aí era denominado rolezinho de Natal. O pessoal queria fazer um rolezinho de Natal, um rolezinho de Ano Novo. E a gente tentou, ao máximo, evitar, porque o ano passado retrasado na verdade, né, em 2023 para 2024, nós passamos por esse problema. E houve muita reclamação social, pessoal sendo incomodado à noite, na madrugada, pessoal retira o escapamento, retira a placa, repara aí que muita gente sem placa, mas nunca tinham tido contato com a PM. Brasil afora, muito poucas ações dessa natureza. Talvez essa de fato tenha sido a primeira grande ação Brasil afora. Incentivamos outras polícias militares a tomarem a mesma postura, tentarem tomar a mesma postura, fazer mais apreensão, tentar coibir mais, mas a ação grande como essa foi a primeira Brasil afora. Mas assim, quando eu quero saber assim, o seguinte, isso aí o senhor já falou para a imprensa, eu só estou aqui no podcast do RD News, eu quero saber de bastidores. Por exemplo, o rolezinho do Natal, vocês receberam a informação antes e vocês mobilizaram a equipe, esperaram o pessoal fazer o rolezinho para fechar o negócio ou foi... Não, foi esperado. Mas a gente trabalha com proximidade social. Né? Você viu o raio nascer, você entendeu como é que funciona. E a gente hoje tem muito acesso aos motociclistas de Cuiabá, do estado do Mato Grosso. Então as pessoas confiam bastante em nós, graças a Deus, né? Conseguimos conquistar esse público. E de maneira geral as pessoas de bem não aceitam isso aí. Os motociclistas que participam de motoclube, que são entregadores decentes, que trabalham de fato com motocicleta, não aceitam isso aí. Então eles repassam esses detalhes pra gente. Então Ficam que dia que vocês receberam grupos. A informação assim? Desde o ano passado a gente está buscando informação sobre isso. Desde o ano retrasado do rolezinho passado, a gente está buscando informações sobre isso. E a gente conseguiu fazer essa intervenção mais pontual porque as pessoas começaram a repassar para a gente, não aceitam isso aí. Né? Imagina a incomodação que acontece com criança que está deitada, às vezes tem autismo, tem N problemas, saúde, questão de hospitais, né, que o pessoal passa perto, animais, né, que ficam desesperados.
quando acontece uma baderna dessa, entendeu? E a própria desordem pública, né, que é inaceitável, principalmente agora com a nossa Operação Tolerância Zero, né, que a gente tem apoiado bastante a Polícia Militar para diminuir as questões de incidente criminal. Então a gente esperou esse momento para fazer a intervenção, né, deixamos as equipes prontas e fizemos a intervenção pontual. A gente lembra, Grace, que dessa vez foi dentro da trincheira. Mas nós temos capacidade de fazer uma intervenção em qualquer lugar da cidade, né? Isso a gente já tem sido notado nas equipes de raio. Mas como foi assim, Coronel? Vocês ficaram esperando, tipo, não, vamos esperar eles entrar na trincheira para fechar. Ou, não, vamos... Não foi esperado, foi esperado. Vocês ficaram escondidos, vocês ficamos no quartel, o quartel nosso está do lado ali. Nosso quartel está do lado, entendeu? Então as motos fazem barulho de tal forma que a gente escuta de longe. É como se fosse uma boiada, um tropeiro de boiada de longe, entendeu? Fazendo barulho, baderna, algazarra, entendeu? Então a gente resolveu esperar para passar essa primeira mensagem para eles, né? Que nós não vamos aceitar essa desordem pública na cidade de Cuiabá. Muito pelo contrário, a gente vai ser duro, as intervenções mais severas. E aí, quando vocês chegaram, como que foi a reação do povo? Que desculpa que vocês ouviram? Gera um desespero, né? Na verdade, alguns falam que querem extravasar, que é um momento deles, mas não pode, a desordem pública é inaceitável, né? O sujeito pode extravasar, pode fazer esporte, pode fazer N situações, mas ele praticar daquela forma, jamais. Sem contar o seguinte, Grace, muita gente incentivada pelo próprio crime. Tinha uma moto lá escrito 157, ele tirou a placa e escreveu 157. 157 é o código de ladrão, não é isso? O código de roubo no Código Penal, é o artigo 157 relacionado a roubo no Código Penal brasileiro. Então, eles querem desvalorizar o Estado, querem confrontar o Estado, né, e acabam confrontando o cidadão de bem, porque o cidadão de bem não aceita isso aí. Então, a gente preferiu fazer essa intervenção, fomos apoiados por outras unidades, né, a nossa foi em massa para essa situação, mas o Batalhão de Trânsito também nos apoiou e o pessoal de Força Tática também nos apoiou. Eu vi que eles jogaram fundamental a moto pro outro lado para tentar correr. Para você ter uma ideia, nós não tivemos uma ação incisiva, sabe? De apreensão de fato. A nossa ideia era levar essa mensagem para eles. Olha, parem com essa conduta que não será aceito. Tanto que no rolezinho de seguido, que foi o de Ano Novo, nós prendemos mais de 100 motos. Nessa nós aprendemos 15. No que nós evitamos de Ano Novo, prender mais de 100 motos, entendeu? Então essas ações a gente já ecoou bastante o Brasil afora, já incentivou outras polícias a tomarem a mesma postura, né, não aceitar, porque pouca gente tem esse controle, né? Os grupos de moto estão se fortalecendo nas polícias militares do Brasil, né? Nós somos um exemplo disso. Para você ter uma ideia, nós tivemos um investimento de 17 milhões em motociclismo no Estado. Ainda no Estado do jeito que nós buscamos. A gente acredita que agora o comandante-geral vai alinhar esse trabalho, essa ideia de fortalecimento do motopatrulhamento, que dá um resultado muito interessante mesmo. Para você ter uma ideia, é uma fala do secretário de Segurança, do próprio governador do Estado, comandante-geral da Polícia Militar, falou de fortalecimento do raio porque os números são interessantes demais. Para você ter uma ideia, o nosso policial produz, em média, 1,5 vezes a quantidade de prisões em flagrante que produz uma guarnição tática 4 rodas. E não é porque a guarnição tática é menos eficiente ou nós somos melhores, jamais. Nosso policial é igual o nosso policial de ponta, o nosso policial que está na viatura tradicional. Só que o nosso policial tem a motocicleta e tem a vontade. A motocicleta, você está cansado de pilotar, você aborda para descansar. Então você vê um marginal que está passando, vai fazer uma abordagem, vai dar uma checada naquela situação. Então esse menos conforto que nós temos na motocicleta permite que nós potencializemos o trabalho. E isso o Estado de Mato Grosso parece que ao longo do tempo percebeu isso e agora a gente está esperando para a gente fortalecer isso também no interior. Ajudar a Polícia Militar através do comandante-geral para fortalecer isso nos interiores, já que ainda é bem menos incisivo o trabalho no interior. E olha, para você que está aí, mas anda de moto, precisa só saber pilotar moto. Não, gente, Coronel, eu participei da implantação do Giro lá no Acre, e o Giro é um pioneiro ali do raio, né? É um embriãozinho do raio. E eu cheguei até a fazer um treino com garupa. Deus me livre. Você precisa treinar bastante para você conduzir aquela motocicleta. E qual que é a moto de vocês? Para você ter uma ideia, na verdade, o raio era chamado CAR, Comando de Ações Rápidas, aqui no Mato Grosso. Ele é o pioneiro do Brasil.
Se discute muito Goiás e nós, tal, Goiás acabou ficando com essa precedência, mas nós criamos primeiro o padrão tático de motociclismo. Ou seja, 4 policiais... É uma quartilha. Isso. Nós criamos primeiro o grupo em si. E eles documentaram. Então a gente ficou essa dúvida de quem criou primeiro a unidade tática. Em Goiás também chama Giro e aqui chamava CAR, Comando de Ações Rápidas. Só que na PM, de maneira geral, Grace, na PM não, de maneira geral, o motociclista ele é um sujeito marginalizado, não é verdade? Isso é fato. Você vê duas pessoas na moto, eles ficam meio com medo, mais com a violência que nós temos no Brasil afora. Esse é meio que histórico também, né? Porque lá para os anos 30 e tal, tinha os grupos de motociclistas de vandalismo, tanto que tem filmes, né, que retratam, por exemplo, estou tentando me lembrar aqui do filme, pessoal de Harley. Como que é o filme? Também Mad Max, né? Tem muito ainda essa associação, né? Sim, sim. Muito antigo isso. E a gente quer quebrar isso. A gente quer quebrar isso socialmente, a gente apoia todas as ações de motociclismo, pra você ter uma ideia. Inclusive esse grupo que fizeram a baderna em si, a desordem pública, nós procuramos eles depois dessa primeira intervenção de novo e dissemos que nós somos parceiros, a gente quer que eles se adequem à lei, façam as coisas dentro da ordem, né? Nós vamos acompanhar o passeio sem problema nenhum, desde que dentro da ordem mínima, né? Então o Raio, ele é parceiro do motociclismo, a gente quer quebrar essa marginalização. Nas instituições policiais militares também é marginalizado o motociclismo. Às vezes o sujeito acha que é um trabalho pouco rentável, um trabalho que dá pouco retorno para a instituição. Às vezes o sujeito acha que vai machucar com a moto, enfim, 1000 problemas. Se criam 1000 problemas para o motociclismo não rodar. Tanto que o CAR morreu várias vezes. A gente teve que mudar o nome do CAR para Raio. Né? Entender que um novo fruto do trabalho policial estava sendo criado ali para que a gente de fato desse importância ao motociclismo. E essa importância resultou nisso, né? 1,5 de prisões em flagrante delito a mais, né? Muita droga apreendida. As maiores apreensões de Cuiabá do estado praticamente passaram por nós. Nós prendemos cerca de 800 quilos de maconha em Várzea Grande, uma época dessa atrás. Prendemos a maior apreensão de drogas em folha esses dias, né? Em flores, né? Maconha, a super maconha que o pessoal chama, a maior apreensão do estado foi nossa. Então, o resultado tem sido bastante interessante do ponto de vista operacional. E onde o carro não entra, a moto entra? A moto entra não só onde o carro não entra, ela entra onde o cidadão entra a pé. Não, o motociclista comum às vezes não entra, mas o nosso policial é treinado. Nós levamos, com a minha ida para o Raio, nós levamos a parte de off-road mais plena para eles. O que é off-road? Off-road é a parte a parte de fora de estrada, ou seja, um trieiro, uma beira de rio, entendeu? Nós temos conhecimento com os trilheiros do estado, pessoal que anda de moto nas trilhas, pratica esporte, que é a nossa briga, né? Ao invés de vocês fazerem um rolezinho, vamos fazer um esporte com a moto, né? Um ambiente tranquilo. Lá no próprio quartel tem alguns ambientes interessantes para se brincar, e a gente está aberto para isso. Então eu venho do mundo das trilhas, e nós pegamos o conhecimento dos trilheiros e trouxemos para o Raio. Então nós já tínhamos os melhores pilotos no dia a dia no asfalto, e nós trouxemos o conhecimento do off-road para o pessoal. Então hoje a gente consegue pular uma tora, um pau, um meio fio, algo mais alto, com uma facilidade muito, muito, muito grande, entendeu? E isso acessa os marginais com muito mais facilidade. Por exemplo, de Deus nós prendemos uma droga que já era sabida pelas guarnições tradicional, ficamos sabendo e fomos agir. A droga, o sujeito vendia droga depois de um meio fio alto, depois de um campo de futebol, ele ficava numa mata no fundo. Onde? Que bairro? Num bairro perto do Dr. Fábio. Então ele ficava depois do campo de futebol, dentro da mata, lá no fundo. A viatura 4 rodas chegava, era limitada pelo ambiente em si. Terreno. Então o policial ia descer da viatura, ia lá, dar uma olhada, chegava lá, não tinha mais nada. E é perigoso até para a equipe risco, descer, né? Também, né? Até o risco. Mas assim, a motocicleta chegou, o policial colocou a moto, passou por sobre o meio fio alto, passou por dentro do campo e entrou na mata com a moto. Então o tempo que eles tiveram para reagir foi muito pequeno. Acabou que a gente conseguiu prender uma quantidade boa de drogas. Então esses aspectos, outra situação. Temos
intensificado a parte de off-road, fomos em operações da SEMA, para você ter ideia. Rapaz, são lugares que se o policial militar for andar a pé, ele vai andar o dia inteiro para andar 2 km, 3 km. Nós rodamos 30 dentro daquele mesmo ambiente com motocicleta que chegou para nós. Entendeu? A gente usa motocicleta CRF, essas motocicletas magrelinha de trilha, não sei se vocês conhecem. Então o Estado cedeu 15 para nós, para a gente usar para treinamento, para reintegração de posse. Você vai na reintegração de posse, tem 2 paus aqui para passar em cima de um rio. Aí na reintegração de posse, o pessoal mete motosserra num deles, as viaturas não entram mais, ou seja, o policial tem que rodar a pé 50 quilômetros, não necessariamente de um mesmo dia, mas imagina o quão fica longo, o tanto de tempo que você demora para fazer uma reintegração de posse, quando você tem que rodar 50 quilômetros a pé. Então com as motos você roda num dia, você roda tudo isso aí, orienta todo mundo, traz todo mundo, leva armamento quando necessário, então você tem um acesso muito rápido, muito benéfico para a instituição, entendeu? Então esses pequenos pormenores, acho que a gente evoluiu anos-luz, o que era o CAR e o que hoje é o raio, né? Primeiro, o investimento do Estado foi muito alto, 17 milhões de investimento no motociclismo policial. Tem que dar resposta, né? E nós estamos mostrando matematicamente para o Estado que nós damos a resposta necessária. Né? Se o Estado investir do ponto de vista de deixar de ser marginalizado o motociclismo dentro das instituições, certamente nós vamos dar uma resposta ainda muito melhor para a sociedade. Certo, Coronel. Eu queria só retomar um ponto que o senhor falou a respeito da conversa que o senhor teve com algumas pessoas dessa ocorrência lá da trincheira. Então, vocês chegaram a falar com alguns integrantes desse grupo para que eles pudessem se legalizar para poder praticar isso. Mas eles não têm muita intenção disso ou como que é? Porque, igual o senhor falou, né? Tem placa lá com 57, são financiados por facção, eles realmente fazem isso para afrontar a polícia, o Estado? Alguns sim. Mas desse total aí, quanto por cento? E ficam incentivando as pessoas de bem a se juntarem. O motociclista, por natureza, ele é um sujeito mais aberto, um cara que gosta mais da adrenalina, e natural. No meu quartel é assim. O motociclista policial é assim. Imagina um motociclista que passa o dia inteiro, 12 horas, 15 horas, sendo uma motocicleta, fazendo entrega, fazendo, né, naquela loucura do trânsito em Cuiabá. Sim. Então, ele é um sujeito mais acelerado por natureza. Então, algumas pessoas tentam incentivá-lo, instigá-los, né? Para você ter uma ideia, teve gente que sugeriu, alguns delinquentes sugerindo fazer manifestação na frente do quartel. Depois do rolezinho? Depois do rolezinho. Não é possível o sujeito fazer isso, né? E assim, a sorte nossa é que é uma minoria absoluta isso aí, né? O crime, sim, tem interesse em mostrar força, né? Nós somos duro com a parte criminal, não aceitamos de forma nenhuma. Tanto que nós recuperamos a motocicleta roubada no primeiro rolezinho. Na segunda intervenção, que nós não deixamos acontecer, também recuperamos a motocicleta roubada. Então a dureza é severa em relação a isso. Só que assim, a gente tenta demonstrar para as pessoas que é possível andar de moto do jeito que eles querem em ambiente específico. Você vai para uma trilha, por exemplo, um enduro, brincar com a moto num ambiente off-road, você pode botar o barulho como você quiser. É um ambiente neutro, não tem pessoas para você incomodar. Você tem um ambiente para empinar a motocicleta específico, que nós somos a favor dessas questões, para que o motociclista tenha espaço, né? Não seja marginalizado. Alguns lugares já se pensa nisso. E isso não é ruim necessariamente para o Estado, necessariamente para a sociedade. Mas assim, a gente tem um controle melhor, a gente tem mais consciência quando ele está junto de pessoas que têm consciência, não é verdade? Então, se a gente deixa sempre marginalizado, ele fica tomando decisão incentivada por outras pessoas irresponsáveis. O senhor acha que uma pessoa ingênua, sei lá, um rapaz aí que tá querendo entrar para a turma, ser mais... A gente passa por isso, né? De querer fazer parte de um grupo, de querer ser usado, aí essa pessoa é inocente, vamos lá, vamos fazer um rolezinho lá pelo centro, papapá, pipocar a moto e tal. Você acha que há uma chance dessa pessoa ingressar no crime? Já é crime, na verdade, né? A desordem pública já é um crime, já é um pequeno delito. E tem sim, tem porque quando você deixa marginalizado, você acaba deixando só pessoas à margem naquele lugar. Ou pelo menos uma quantidade significativa de pessoas marginalizadas ali, certo? Então as pessoas, elas falam entre si, elas se comunicam, começam a falar que coisas
que são criminosas são naturais, são bonitas, né? O garoto ali de 18 anos de idade quer ser visto eventualmente, não é verdade? Então ele acaba se juntando às pessoas. Não necessariamente dali vai sair já um crime, alguma situação. Mas essa convivência com pessoas marginais acaba deixando essa pessoa vulnerável, né, a cometer outros crimes ou entrar para o mundo do crime. Então, nós pensamos que quanto mais a gente aproximar a sociedade, de maneira geral, diminuir essa marginalização contra as pessoas que praticam motociclismo, ou seja, pelo trabalho. Cochipó do Ouro, nós fizemos agora, junto com a turma dos trilheiros, nós fomos nos colégios lá dar presente de Natal para a criançada. Conseguimos juntar força entre nós, Polícia Militar, e os trilheiros do estado de Mato Grosso, aqui da região de Cuiabá, para levar brinquedo para as crianças. Então, quebrar essa marginalização, porque às vezes a pessoa vê a motocicleta passando e fala, não, esse sujeito vem aqui só para usar o ambiente. Não, pelo contrário. Nós usamos o ambiente, é uma brincadeira que a gente faz, brincadeira de gente grande, né? Mas que está junto à sociedade, né? E a sociedade passa a respeitar isso. A mesma coisa, a pessoa que empina a motocicleta, gosta de empinar a motocicleta, é um esporte. Tranquilo, em relação a isso é muito tranquilo, desde que seja no ambiente adequado, desde que seja com pessoas não marginalizadas, né? Se a gente deixar uma cobra aqui com algumas crianças, naturalmente a cobra vai picar as crianças. Então a gente tem que tentar separar o joio do trigo ao máximo. Um ambiente controlado. Um ambiente controlado, isso é importante. O governo do estado, mais uma coisa que ele criou agora, que é o Parque Novo Mato Grosso, certamente vai ter espaço para essas questões, para esporte em si, tanto esporte com carro, com veículos, 4 rodas, como com motociclismo, né? Vai ter pista de motocross, pista de velocross e por aí vai, né? Certamente vai ter espaço para a criançada poder brincar com sua motocicleta, a família levar a criança, né? Levar no esporte em si, isso é bom. Muito pelo contrário. O Raio, teve um evento, né? Um encontro do Raio de moto? Olha, nosso evento, eu acho que foram cerca de 1.000 pessoas lá. Vai ter de novo esse ano? Vai, se Deus quiser, né? A gente espera que sim. O que vocês buscam quando faz esse evento assim? Você entende por que nós temos acesso ao rolezinho? Tivemos acesso a essas coisas, porque a gente busca vão criando essa comunicação. O policiamento de proximidade. Isso sempre foi uma característica, até pessoal minha, entendeu? Nós passamos um período na instituição que esse policiamento de proximidade era muito mal falado, né? Ele era muito questionado. Sim. Mas ele é necessário. A Polícia Militar precisa de ter esse policiamento de proximidade. Quando as outras instituições entenderem, inclusive, que também precisam de policiamento de proximidade, seja até instituições não policiais, precisam de proximidade com o cidadão de bem, certamente não vão ter um Estado perfeito, um Estado muito mais evoluído. A gente consegue combater essas facções? Consegue. Se o cidadão tiver mais fé no Estado do que nas facções, certamente a gente consegue combater com muita facilidade. Hoje acontece, na minha opinião, algo severo, algo muito ruim, que é tudo que o Estado faz é muito questionável. Muita gente dizendo que está errado, que é potencialmente errado. Então você desmotiva, eventualmente, o sujeito que pratica a lei, que faz cumprir a lei, de fazê-lo, né? Quando a gente tem necessidade de fortalecer esse elo. Só que, à medida que você vai fazendo isso, nós temos várias situações, para você ter uma ideia, Grace, que o nosso policial prende droga e amanhã está respondendo por isso. E tem uma mentalidade maluca, que na minha opinião é maluca entre nós, que isso é normal. Pô, mas como é normal eu trabalhar e responder pelo trabalho? Imagina você aqui, faz um podcast comigo, amanhã você está respondendo um procedimento, um inquérito. Sim. Aí você faz outro podcast que é seu trabalho, e você não cometeu nada, você trabalhou, meramente trabalhou. Amanhã você faz outro podcast, mais um inquérito contra você. Você sabe quantos inquéritos nossos policiais respondem? É comum você prender uma droga hoje, o sujeito falar que apanhou da polícia, que a audiência de custódia virou um caos na nossa instituição, né? Todo policial praticamente que age contra o mal está respondendo. E a gente não tem a contrapartida. O que é bom para o policial ir na ocorrência hoje? Para e pensa 2 minutos. Enquanto a gente não entender isso, talvez a gente vai ficar penando, né? A gente não conseguir conscientizar alguns do Poder Judiciário, por exemplo, que aquilo é mentiroso, é simples assim, é mentiroso. O sujeito não tem lesão corporal. Ele falou que apanhou da Polícia Militar, não tem uma lesão corporal. Ele fala que aconteceu tal coisa, não tem nada que indique aquilo.
A única coisa que indica que é o interesse dele propriamente dito de falar mal da instituição para tentar se desvencilhar do flagrante delito. É só para isso, porque se você apanhou da Polícia Militar, em tese, você quebra o flagrante delito. Você, criminosa, pensa 2 segundos. Você falaria ou não que apanhou da Polícia Militar se você pudesse quebrar o flagrante delito, Grace? O combate ao pequeno tráfico também, que é muito danoso, né, comandante? Pois é. As pessoas veem assim uma ocorrência, teve umas 5 trouxinhas ali, mas você não sabe... São as máximas que a gente fala, né? Muita gente para falar, não, isso é natural, isso é comum. Nós temos uma ocorrência absurda, nós prendemos muita droga, deparamos com a situação, esperamos ali, a mesma coisa do rolezinho. Daqui a pouco alguém vai falar que o rolezinho não pode ter esperado do nada, né? Que isso é criminoso. Para quem se deparar com um raio aí, quiser correr do raio ou for chamado para um rolezinho, qual é o recado que o senhor deixa aí para a gente fechar? Nós queremos aproximação social, né? De preferência, se juntem a nós, que somos de bem, somos trabalhadores, estejam sempre prontos a nos pedir apoio, se porventura quiserem fazer um rolezinho organizado, né? E para as pessoas que tentarem fugir do raio, tentarem marginalizar o motociclismo, marginalizar alguns ambientes da cidade, nós estaremos sempre prontos e vamos apoiar a instituição para diminuir, para zerar esse problema de rolezinho, de baderna, de desordem pública, de pequenos crimes cometidos na cidade, e certamente a gente vai ter sempre uma cidade melhor, uma sociedade mais organizada. E olha, obrigada, comandante, pela sua participação, e para você que ficou com a gente aqui, um abraço para você, curte, comenta, se inscreve no nosso canal no YouTube, segue o Raio também nas redes sociais, segue o nosso canal nas redes sociais, e a gente se vê no próximo programa. Até mais!